Sejam bem-vindos a mais uma tertúlia linguística, seus pândegos. Meu nome é Marcos. E eu sou o Igor. E hoje a gente vai descobrir por que ovo se chama ovo e não chinforinfo. Todo mundo, quando é criança, já parou pra pensar por que ovo se chama ovo e não galinha, ou cadeira, ou qualquer outra palavra. E não só o ovo, né? Por que, sei lá, o vaso se chama vaso? Por que a chuva se chama chuva? De onde vêm essas palavras? Por que esses sons para designar os objetos e as coisas? Cara, eu ficava maluco quando eu era moleque com esse negócio. Porque eu olhava a palavra ovo e o ovo representa o objeto ovo. O ovo é uma palavra ovo. Uma palavra redonda, entendeu? A palavra tipo ovo enche a boca, entendeu? Quando você fala. Mas não só o ovo, por exemplo, tropeçar, por exemplo. Tropeçar é uma palavra que você fala tropeçando. Tropeçar, entendeu? O significado da palavra tem a ver com a forma da palavra. Eu, quando eu era moleque, ficava doido com isso. Mas será que isso tem algum sentido linguístico? Não sei, vamos ver? Nossa, essa treta é muito velha, vem lá desde a Grécia Antiga, a galera já ficava maluca com esse assunto. Tem até um diálogo do Platão, o Crátilo, que fala justamente sobre isso, a relação entre as palavras e os sons. Nessa época, a gente tinha duas teses meio que falavam sobre essa questão. A tese naturalista dizia que o som das palavras remetia à natureza do seu objeto. Então, por exemplo, ovo seria ovo porque o ovo, como o Igor falou, tem a forma meio redonda, ovo, né? Você enche a boca. Então poderia ser um argumento de que o som da palavra remete à sua natureza. E a tese convencionalista, que diz o seguinte, que as coisas têm os nomes que elas têm, não porque remete à natureza delas, mas por uma simples convenção. Então, na língua portuguesa, por exemplo, ovo é ovo porque há uma convenção de que é assim, não tem uma base lógica para isso necessariamente. Então, cadeira é cadeira porque a gente convencionou que é assim. Então, essas são as duas teses que disputam aí o entendimento dessa questão. E essa parada que o Marquinhos falou tem umas implicações filosóficas muito loucas, que era justamente a preocupação do Platão e do Sócrates, daquela galera lá na Grécia Antiga. Que é o seguinte, imagine a tese naturalista. O nome das coisas diz algo sobre a natureza das coisas. Se isso é verdade, então eu não preciso conhecer as coisas para saber o que elas são de fato. Eu preciso só conhecer as palavras. Sei lá, se o nome do ovo diz algo sobre a natureza do ovo, eu não preciso conhecer um ovo em si. Eu posso só conhecer o nome e daí chegar ao ovo, a natureza do ovo, a essência do ovo, o que quer que seja. É claro que para o ovo e para a cadeira isso parece irrelevante, mas para conceitos filosóficos complexos, tipo a justiça, o bem, as virtudes, por exemplo, isso faz toda a diferença, porque se a palavra justiça me remete à natureza do que é a justiça, eu não preciso conhecer a justiça de fato. É só conhecer a palavra justiça e daí eu vou saber o que é a justiça, por exemplo. É claro que isso é completamente contrário ao que diz a tese convencionalista, né? Para os convencionalistas, não basta você conhecer o nome das coisas para saber as coisas. Linguagem e realidade estão distanciadas em alguma instância, de modo que é preciso que você conheça em si os objetos para daí saber da natureza dos objetos e de sua essência. O lance é que os gregos discutiram durante muito tempo isso e não chegaram a conclusão alguma. 2000 anos depois, um cara chamado Saussure, um linguista, elaborou uma tese chamada arbitrariedade do signo. Então, para a gente começar a pensar nessa noção de arbitrariedade do signo linguístico, que é a tese do Ferdinand de Saussure, é preciso a gente pensar como é que a gente olha para as palavras, né? Normalmente a gente associa, quando a gente fala em palavras, a gente associa uma palavra, né, um som, a um objeto, por exemplo. Então a gente associa a palavra cadeira ao objeto cadeira, a gente associa a palavra ovo ao objeto ovo, a gente associa a palavra celular ao objeto celular. E na verdade não é bem assim que as coisas são. Então a ideia é que o signo linguístico ele seja como se fosse uma moeda de duas faces. Uma face é o significante, que é o som, e a outra face é o significado, que é o conceito, né, o sentido. Então juntou os dois, formou a palavra, o signo linguístico, na verdade. Então, por exemplo, lugarém é um som, mas que não significa nada para nós, então não é uma palavra. Uma palavra ela só é uma palavra se ela tiver um som e um conceito atrelado a esse som. Aqui, galera, cabe um destaque. Quando o Saussure fala que o significante é o som e que o significado é um conceito, na verdade, quando ele fala em som, ele não está dizendo que é um objeto material, assim, com propriedades acústicas e etc. Ele diz que, na verdade, é uma imagem acústica. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o significante, da mesma forma que o significado, não existe no mundo material em si, existe dentro da sua cabeça. Então, por exemplo, você pode pensar numa palavra como cadeira, por exemplo, sem pronunciar essa palavra. Você pode só pensá-la dentro da sua mente. Então isso para ele é o significante, né? É essa imagem acústica. E com base nesse conceito, o que o Saussure consegue? Ele consegue dar um outro direcionamento para aquela pergunta de se as coisas estão relacionadas às palavras, né? Se tem alguma ligação direta entre elas.
que é perguntar se o signo, na verdade, é motivado. Mas, mais do que perguntar se o signo é motivado, é perguntar se a relação entre o significante e o significado é motivada. Existe alguma coisa que ligue naturalmente o significante ao significado? Essa é a pergunta que o Saussure coloca, que é muito importante, que revoluciona parte da história da linguística. Se a gente for parar pra pensar, a gente vai chegar à conclusão de que não é motivado. O fato é que não tem uma motivação natural entre o significante e o significado. A gente pode perceber isso apenas comparando as línguas. Então, cadeira em português é cadeira, mas em espanhol é chair, em espanhol é chair. Em inglês é chair, em espanhol é sedia, em alemão é stool. Sua pronúncia é excelente do espanhol, então. Acho que é silha. Então você vê que os sons são bem diferentes, mas o objeto é o mesmo. Então não tem uma motivação natural entre o som e o referente, aquilo que você está se referindo. Então a partir disso a gente pode perceber que não é motivado. Mas Marco, peraí, existem algumas palavras, por exemplo, como as onomatopeias, que são claramente motivadas. Então se a gente pegar cocoricó, por exemplo... O Júlio na gaita, a bicharada no vocal, cantando rock rural, cocoricó. O significante de cocoricó tem a ver com o significado de cocoricó. O significante representa o som da palavra, entendeu? Então acho que aí destrói a tese do Saussure, ó, chupa Saussure. Tudo bem, Igor, mas assim, até as onomatopeias, elas têm diferença entre as línguas. Então, por exemplo, cocoricó em português, em inglês é coca-doodle-doo. É bem diferente. Em japonês é coque-coco, bem diferente. Em alemão é kikiriki. Tudo bem que até tem ali uma relação com o som, mas é diferente, não é? Se fosse exatamente motivado, se fosse extremamente motivado, seria igual a todas as línguas. Afinal, o galo faz o mesmo som em qualquer lugar. Com isso, Marcos, o que o Saussure consegue? Ele consegue, com a tese da arbitrariedade do signo linguístico, desconstruir a tese do naturalismo, de que, na verdade, o significante e o significado estariam relacionados. Ele mostra que não existe nenhuma motivação para o significante ser do jeito que é. Então não existe nada, apenas uma impressão subjetiva nossa de que ovo é redondo, de que tropeçar é uma palavra que tropeça. A gente criou essas ideias, mas na verdade não tem nada disso. Porque se a gente for comparar com as outras línguas, por exemplo, as palavras são diferentes. Mesmo as onomatopeias, que são semi-motivadas ou algo assim, elas não são totalmente iguais. Então ele está desconstruindo isso, ele está mostrando que no fundo não passa de uma convenção linguística arbitrária, né, que a comunidade construiu. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Obrigado por terem assistido. Se vocês gostaram, deem o like. E aquele joinha, não se esqueça de inscrever no canal para dar aquela moral a gente ficar milionário com o YouTube. A gente vai deixar as referências que a gente usou aqui. Se vocês quiserem se aprofundar mais, pesquisar, etc. E é isso, comentem, qualquer dúvida.